Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui para mais uma live. Vamos falar hoje sobre conexão com o feminino. O que está envolvido em se conectar com o feminino? Essa pergunta surgiu após um bate-papo que eu tive com as esposas sábias lá dentro de um grupo fechado do WhatsApp que nós temos. E toda segunda-feira eu coloco para elas a oportunidade de elas fazerem uma pergunta. E dessa pergunta elas recebem um direcionamento terapêutico no dia seguinte, né? Uma pergunta é escolhida a cada semana. Mas essa semana eu dei uma colher de chá e teve dobradinha. Foram 2 perguntas respondidas. E coincidentemente, que nada é coincidência, né? As 2 perguntas estavam envolvidas à energia feminina. Então, eu decidi falar um pouquinho mais sobre isso com vocês aqui. Sejam bem-vindas. Como todas nós somos mulheres, é importante que nós tenhamos consciência sobre a conexão com o feminino, né? Eu vou colocar aqui o tema completo da live nos comentários, porque assim todas as mulheres que forem chegando vão saber do que nós estamos conversando, tá? Já chama suas amigas para assistir essa live, clica aí no aviãozinho, o que está envolvido em se conectar com o feminino. Já chama suas amigas, porque todas as mulheres precisam saber o que está envolvido em se conectar com o feminino. Como é que a gente se conecta com o feminino? E aí eu fiz essa pergunta, né, na caixinha, tiveram várias respostas, inclusive a resposta que a Raquel deu, né, Raquel? Foi uma resposta bem ampla e rendeu ali algumas explicações, né, deu para eu conhecer um pouquinho mais de cada uma de vocês que responderam lá as enquetes. Então, nós vamos hoje ampliar e aprofundar. É isso que a gente faz aqui nesse perfil, né? Amplia e aprofunda. Sempre a margem para, né? E eu quero saber de você que tá aqui comigo ao vivo, que o que é para você se conectar com o feminino? Quando eu falo de feminino, o que vem na sua mente, né? Eu confesso para você que antes de eu estudar a respeito disso, antes de eu ser terapeuta, quando alguém falava assim de feminino, de uma mulher conectada com o feminino, do feminino ferido, sabe o que passava na minha cabeça? Eu quero ver se passa na cabeça de vocês também. Uma mulher de vestido, de saia longa, de cabelos assim, né, soltos, ondulados, e uma mulher que fala manso, fala delicado, e flores, e é isso que passa na cabeça de você? Porque isso tudo também pode envolver, mas nem todas as mulheres são delicadas, nem todas as mulheres gostam de vestido, nem todas as mulheres apreciam flores. Será que esse tipo de mulher que não tem esse estereótipo, né, é uma mulher que não é feminina? Eu pensava assim, eu acho que eu não vou ser feminina, então não, porque devo ser bem Maria Macho, porque o meu jeito de falar não é doce, delicado, né? Embora tem pessoas que podem achar, se é uma mulher que tá já num outro extremo, mas eu não sou tão doce, tão delicado, tão meiguinha assim, pelo menos eu não me percebo assim. Então, no começo, quando eu ouvia falar sobre isso, eram esses pensamentos que passavam na minha mente. E você? O que você acha? Eu acho que é ter um olhar pra dentro, muito bom, Yara. Cozinhando, eu me sinto feminina. Faz parte também, é uma conexão muito boa. Sinto minha criatividade assim. E olha que é uma boa cozinheira, hein, gente? Faz um brownie. Ai, Deus do céu. Só não comi o empadão. O empadão
me deixa com água na boca toda vez que eu vejo as fotos, mas eu ainda não comi. Eu pensava isso mesmo, Ari, tá vendo, Nath? É exatamente isso, passa na nossa mente, né? E a gente pensa assim, eu não vou saber desse história de feminino, nada, não combina comigo, eu sou assim mesmo. Só que aí, o que eu fui entendendo, né? E essa cadeira tá muito pra frente. Deixa eu botar mais pra trás aqui. Deixar os trabalhos masculinos pra eles, não querer tomar essa frente também faz parte, né? As atitudes que a mulher feminina tem. Mas aqui, o que eu quero que a gente parta de um início que, quando eu falo feminino, eu não estou falando de gênero, né? Homem e mulher. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma energia, de uma força. Porque todos nós, tanto homens como mulheres, temos as duas energias, as duas forças, feminino e masculino. Sabe por quê? Porque nós viemos de um homem e de uma mulher, certo? Então, dentro de nós, existem essas duas energias, essas duas forças, essas duas formas de funcionar. A forma feminina e a forma masculina. Só que como a mulher, ela é mulher, ela é mais saudável para ela funcionar a grande maior parte do tempo na energia feminina. A gente tem energia masculina para ir, realizar, conquistar, ter foco, ter objetivo, ter liderança. Nós também temos, mulheres também são capazes de fazer isso. Só que o ideal é que a mulher fique mais tempo na energia feminina, fazendo tudo o que compõe essa energia, do que na energia masculina. E o melhor dos cenários é que o homem fique mais tempo na energia masculina do que na energia feminina. Estamos na mesma página? Quando eu paro, respiro, penso, não respondo de imediato, rápido, não ouvi, vagaroso, não falar. Sim, uma mulher feminina, ela tem essa paciência para a conversa. Isso é muito, muito importante. Então me falem aí se nós estamos na mesma página, se vocês compreendem que existe essa força, essa energia, tanto masculina como feminina, tá? E a mulher precisa estar, né? O ideal, o melhor dos cenários é que a mulher esteja cada vez mais nessa energia feminina. Pronto, eu fiz aqui um roteirinho, tá? Pra não fugir muito, porque senão eu vou devagando e vou lá longe. Então, pra não fugir muito, eu fiz aqui um roteirinho. Então, é como se fosse assim. Nós não falamos, né? A própria Bíblia fala que Deus é a personificação do amor. Aqui eu vou fazer uma comparação só para que você entenda, né? A mulher, ela é a personificação do feminino. Ela tem o masculino? Tem, mas ela é a personificação do feminino. Mas para isso acontecer, a mulher precisa estar com o feminino saudável, ela precisa estar conectada com esse feminino. E o que é o feminino, né? Algumas de vocês já falaram aqui, né? A questão de estar conectada ali com o nutrir, porque ela falou ali do cozinhar, né? O que é o cozinhar? O cozinhar é preparar um alimento para nutrir a si e a outros. Então, a mulher, vamos subir um nível, em vez de a gente falar de cozinhar, vamos falar de nutrição. Então, a mulher feminina, ela nutre. A mulher feminina, ela é conectada com o sentir. A mulher feminina, ela é capaz de receber. Como é que tá aí? Essas coisas que eu falei aqui pra você, né? Nutrição, sentir, receber. Como é para você se nutrir tanto de alimento, como nutrir a sua mente, nutrir as suas emoções, nutrir as suas amizades, nutrir os seus. Se a gente for falar ali de um nível, vou chamar aqui de superficial, do cozinhar, não são todas as mulheres que gostam. E aí, você gosta de nutrir outros com a sua presença, de nutrir outros com o seu afeto? Como é que tá isso? Você tá nutrindo as pessoas ao seu redor? Você se nutre com tudo isso de bom que você pode oferecer? Sentir. Você se permite sentir? Você se permite se conectar com as suas emoções? Ou você tem medo de sentir, tem medo de doer, tem medo de tudo isso te derrubar? E receber.
Como é que é pra você receber? Como é que é pra você receber elogios? Como é que é pra você receber carinho, cuidado? Ou não, é só você que dá, né? Você não recebe, você só dá. Como é que é pra você receber dinheiro? E talvez você fale assim, eu amo receber dinheiro, Ariane, pode me dar. Só que não tá chegando. Se não tá chegando, é porque você está passando uma mensagem na sua postura de que você não tá aberta para receber. Como é que é pra você receber prazer? Você entende que a gente sempre pode ampliar e aprofundar? Um feminino saudável tá envolvido nisso. A gente falou aqui, 3 coisas, né? Só 3 coisas. Tem muito mais coisas pra falar. Nutrição, sentir, receber. Um feminino saudável também tem uma sensibilidade mais aguçada. Tanto uma sensibilidade interna, de você sentir o que tá acontecendo comigo, meu corpo não tá legal, a menor das nuances de mudança, sabe? De energia, de sensação. Você é conectada consigo mesmo para sentir isso. Você tem uma intuição um pouco mais aguçada. Aqui eu não tô falando de nada esotérico, tá? Pelo amor de Deus. É que a mulher, ela tem um feeling. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Tem uma parte que entendedores entenderão, sempre passa uma demonstração, uma cena no ambiente religioso que eu frequento, que é mais ou menos assim: pro marido dar ouvido para a esposa quando a esposa alerta ele sobre determinado comportamento de uma determinada outra mulher. Porque às vezes o homem acha que não, ela só tava com dúvida de tal coisa, não, é só amizade, não, XYZ. E a esposa, de anteninha ligada, às vezes é ciúme, às vezes até pode ser, mas muitas vezes a esposa, ela tem um faro, um feeling. Isso é intuição. Não tem motivo para você desconfiar de nada. Só que você sente que ali tem algo fora do eixo. Isso é só uma mínima pontinha de exemplo de intuição. A mulher tem, se ela estiver bem conectada com o feminino dela, a intuição dela é aflorada a ponto de ela saber decidir coisas. O que é melhor eu fazer? Sabe quando você tá cozinhando uma coisa e você fala assim, isso aqui eu acho que é uma pitadinha de... E você nem sabe aquela receita, o negócio fica bom demais. É mais ou menos isso, Então, a mulher... Mais uma coisa que eu coloquei aqui, né, pra não esquecer de falar com você. A mulher que ela está conectada com o seu feminino, que ela tem um feminino saudável, ela é geradora. Ela é geradora de vida. Como é que tá? Gerar vida aí pra você. E eu não tô falando só da vida bebezinhos, não, tá? Vida, onde você chega, tem vida? Onde você chega, as coisas florescem, as coisas caminham, as coisas desabrocham. Você cria vida nos ambientes, na vida de quem você está, que você convive, ou onde você chega, as coisas param, estacionam, murcham, às vezes até morrem. O feminino gera vida. Bebês? Sim. Só bebês? Não, é muito mais. É muito mais amplo. O feminino gera transformação. Então, estar conectada com o feminino envolve você demonstrar no seu dia a dia todos esses aspectos. Tô dando água pra flor que ganhei, antes deixava elas morrerem. Olha só. Vê, as plantas também estão envolvidas nisso. Então, tudo isso envolve estar conectado com o feminino. Como é uma mulher que está desconectada com o feminino, então? E nessa hora, você já vai mandando aí para suas amigas aqui no aviãozinho, porque toda mulher precisa saber disso, né, senhora? Toda mulher precisa saber o que é estar conectada com o feminino e o que é estar desconectada dele. E aqui eu tô falando só uma pontinha, porque fica até o final da live que você vai descobrir uma surprise.
Fica aqui comigo até o final, tá? Chama as amigas aí. Uma mulher que é desconectada com o seu feminino, ela tem uma vida muito acelerada. Ela não para. Ela não para. Ela não para. E eu não tô dizendo uma mulher que tem muitas tarefas pra fazer, porque hoje em dia, quem é que não tem muita coisa pra fazer, né, gente? Uma mulher que é casada, a grande maioria de vocês aqui é casada, mesmo que não seja casada, se você tem uma casa pra cuidar, você já tem muita coisa pra fazer. A sua vida, a sua casa, as suas responsabilidades profissionais, espirituais, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, sempre é muita coisa. Só que uma mulher que está desconectada do seu feminino, ao invés de ela ter um tempo para tudo, para todas as coisas, inclusive para ela mesma, ela vai colocando tudo na frente, tudo é urgente, tudo é depressa, tudo é acelerado, tudo tem que ser rápido, e não presta atenção em nada, e a desconexão está envolvido o aceleramento, a aceleração, né? Aceleramento, aceleração. A desconexão também está envolvida a exaustão, porque essa pessoa que faz muita coisa, concorda que ela fica muito cansada? Se ela faz muito e ela nunca para, ela fica cansada, ela fica exausta. Daí vem, né, a ansiedade, daí vem os burnout, daí vem um monte de coisa. O estresse, porque eu já conversei com vocês aqui em algum momento, né, que às vezes eu tô limpando a casa ali na pauleira e eu já percebi que se eu tiver ali na pauleira na hora de falar alguma coisa, a pessoa já responde: o que é? Porque você tá com os ânimos à flor da pele. Você tá com o que ativado? Com a energia masculina. Eu até já falo assim: marido, eu vou limpar a casa agora. E pra terminar rápido, dá tempo, enquanto a neném tá dormindo, eu vou dar uma arrepiada. Se você precisar falar alguma coisa, primeiro chama minha atenção pra eu parar, pra depois falar, por favor, né? Ok, ó, dica de ouro já, hein? Compartilhando com vocês. Uma mulher que tá desconectada com o seu feminino, ela tem relacionamentos difíceis. E já escreve aqui pra mim se você tá se identificando. Quando eu falei algumas coisas de conexão com o feminino, você se identificou? Você tá conectada com o seu feminino? Você tem ali aquelas características? Agora, eu falando da desconexão, você tá se identificando? Então, eu falei da aceleração, eu falei da exaustão, tem a sobrecarga. Uma mulher que está desconectada com o seu feminino, ela se sobrecarrega, ela não encontra limites para o seu corpo, para suas emoções, para a proximidade entre ela e outras pessoas. Essa clareza de limites, ela é muito dispersa, sabe? Ela é muito desfocada. E ela tem relacionamentos difíceis. Uma mulher desconectada com o seu feminino, ela tem relacionamentos difíceis. Com quem, Ariane? Consigo mesma. Ela não se relaciona bem com ela mesma. Ela não se relaciona bem com o seu marido. Tem muito conflito, tem muita confusão, tem muito atrito. Ela não se relaciona bem com outras mulheres. Aquele grupinho lá e eu aqui. Inveja, competição, disputa. Entende? Para ela se relacionar bem com os filhos custa, é difícil, a maternidade é pesada. Por que a maternidade é pesada? Porque o que mais é ser feminino do que mãe? Então, quando chega nesse lugar, as dores explodem. Porque tudo que ela estava conseguindo controlar ali, disfarçar, sem ninguém perceber que ela estava desconectada do feminino dela, explode na maternidade. Por quê? Já que gera vida, né? O feminino gera a vida quando ela dá à luz. Tudo isso vem à tona. Que mais? Relacionamentos difíceis também no trabalho. Como é para você lidar com o chefe, com o patrão, com patroa, com colegas de trabalho? Sempre tem alguém com inveja de você, sempre tem alguém querendo puxar seu tapete, sempre tem alguém tomando vantagem. Sintoma de feminino ferido.
de sintoma de desconexão do feminino. Desconexão do feminino, feminino, vocês já entenderam que é a mesma coisa, né? Eu só tô falando aqui de uma forma diferente. Ela não consegue se ouvir. E aí aqui, né, a Raquel falou assim, rápida no ouvir, vagaroso no falar, tanto com os outros como consigo mesma. Porque isso é só um reflexo, né? Sabe aquelas pessoas que você tá conversando, aí a pessoa sempre interrompe o que você tá falando? E ela quer completar o que você tá dizendo? Sabe? Uma ansiedade, falta de paciência, falta de presença, que é uma característica do feminino conectado. Presença. Então, se essa mulher ela não se ouve, ela também não vai ouvir os outros. Se ela não se cuida, ela também não vai cuidar dos outros. Mas aí ela tá cuidando dos outros de um lugar onde ela não tá cuidando dela. Logo, ela fica cada vez mais vazia e cada vez mais desconectada desse feminino. Tá fazendo sentido? Você tá conseguindo acompanhar? O que você tá sentindo com tudo isso que eu tô falando? Conta aqui pra mim. Essas pessoas treinam a minha paciência. Ninguém merece quem corta a conversa. É desafiador. E eu aprendi a colocar um limite nisso. É importante colocar limites. E a mulher que tá conectada. E quando eu falo assim, né? Eu aprendi, pode ser que você pense assim, Ariane, meu Deus do céu, Ariane é a mais feminina do universo. Ariane está caminhando, aprendendo. E o tanto que eu caminhei já mudou tanta coisa na minha vida, que eu quero que a sua vida mude também. É por isso que eu tô compartilhando aqui com você um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Inclusive, você pode pensar assim, mas Ariane, o seu perfil não é sobre mulheres casadas? Por que é que você tá falando do feminino? Você já conseguiu entender que todas essas coisas que eu tô citando aqui impactam diretamente o seu casamento? Já conseguiu compreender que tudo isso que eu tô falando, se você não tiver sabendo receber, impacta o seu casamento. Se você não tiver com a sensibilidade aguçada, impacta o seu casamento. Se você não souber se ouvir, se cuidar, impacta no seu casamento. Então, uma esposa, para ser sábia, ela precisa estar conectada com o seu feminino. Passa por esse lugar, entende? Passa por esse lugar. Eu coloquei aqui também mais outras duas coisas que são sintomas de desconexão com o feminino. E vão surgindo mais, tá? Sempre tem pra onde ampliar e aprofundar. Mas outra coisa que eu coloquei aqui foi sensação de vazio. Uma mulher que não tá conectada com o seu feminino, ela sente sempre aquele buraco no peito, ela se sente sozinha. Ela tá no meio de muitas pessoas e ela acha que ela tá sozinha. Ela tem tudo e ela ainda sente falta de algo. Porque falta essa conexão com ela mesma. Fora os problemas físicos, né? Que pode ir desde dores de cabeça repetitiva, e talvez você fale assim, mas a minha dor de cabeça é da vista, a minha dor de cabeça é do meu fígado. Você sabe? Você ainda não sabe? Que toda dor ela é uma energia acumulada. Todo problema físico é uma energia que não foi... Que não... Como é a palavra? Não... Parada. Não circulou, não... Agora eu não tô conseguindo encontrar a melhor palavra. Não, estagnada. Eu acho que é a melhor palavra. Toda dor, todo problema físico é energia estagnada. E aí vem dor de cabeça, vem dores musculares, cervical, lombar, pernas, coluna. Vem problemas nos órgãos reprodutores, né? Muita cólica, ovários policísticos. Tem tanta coisa. Tudo isso é sintoma de desconexão com o feminino. E aí, a grande maioria de nós, a gente desde pequenininha,
desde a infância. A gente foi treinada para ir se desconectando. Muitos logo se conectam comigo, mas eu não confio nas pessoas. Quando você fala logos, não sei se deu uma questão aqui do idioma, mas se conecta, mas não confiar nas pessoas também é um sintoma dessa desconexão do feminino, tá? Por quê? Porque é claro que existe maldade, existe a imperfeição, existe maldade, existem pessoas que querem causar o mal, mas quando a gente tá cada vez mais, né, ali com esse feminino, conectada com esse feminino, e lembra que eu falei da intuição? A conexão, a intuição faz com que a gente saiba, fareje com quem a gente vai se atrair, com quem a gente vai se conectar. Só que sabe o que costuma acontecer? A gente costuma não dar voz para essa intuição. Se a gente estiver muito desconectado, porque cada mulher aqui tá num lugar, tá? Assim como eu tô aqui em Minas Gerais, alguém tá aí em São Paulo, na Bahia, em Curitiba, em Mato Grosso. A Neiliane, acho que ela tá... De onde você é mesmo, Neiliane? Toda vez eu esqueço. É Portugal? Não me lembro agora com a exatidão. Mas cada uma tá de um lugar. E pra chegar num determinado ponto, a gente vai demorar cada uma um tempo, né? Pra eu chegar aqui na capital de São Paulo, eu levo 1h e 45 minutos. E você, pra chegar, quanto que você levaria? É França. Por que eu pensei que é Portugal? Sei lá. É França. Então, cada uma vai levar um determinado tempo. Assim como com a desconexão no feminino. Tem mulheres que estão muito distantes e o caminho que elas vão percorrer vai ser mais longo. Tem mulheres que já estão mais pertinho desse lugar. Então, dependendo de onde a gente estiver, a gente já vai sentir ali no primeiro contato. Aquele, oi, tudo bom? Você já olha no olho da pessoa e algo aqui dentro de você te avisa. Aí talvez você pense assim, foi só a primeira impressão. Eu vou dar mais uma chance. Claro, sim, todas as pessoas merecem o benefício da dúvida, não é mesmo? Olha só, 24 horas para chegar em São Paulo, a Yara. A Liliane, então, sei lá quanto tempo, né? Eita, gente, Leonardo ligando. E ele não costuma ligar. Se eu for no WhatsApp, será que eu consigo ver o que ele quer? Sobe. Ele não costuma ligar. 1 minutinho. E eu não falei pra ele que eu ia fazer live hoje. Pera aí que eu vou entrar aqui pra ver. 1 segundo, fiquem aqui. Voltei. Estamos por aqui. Era um recado importante mesmo. Então até não vou fazer a live mais rápido do que eu imaginava. Então vamos lá. Cada uma vai sentir, né? Então eu falei do cumprimentar, né? Ela falou que eu não consigo confiar nas pessoas. Pra se conectar rápido, não consegue se conectar rápido pra ter amizade com ela. Então, desde o cumprimentar, de algumas ações, a gente já sente se aquela pessoa ela é digna da nossa confiança ou não. E até pessoas que não são dignas, porque dependendo do ambiente que nós estamos, não são dignas assim, tá? Amplia isso aqui que eu tô falando. Dependendo do lugar que nós estamos, nós precisamos conviver com todo tipo de pessoas. E será que a gente consegue conviver de uma forma neutra? Será que a gente consegue fazer a boa vizinhança, né? Será que a gente consegue tratar todo mundo assim como Jesus tratava? Então, estar com o feminino bem cuidado, ele envolve tudo isso, tá bom? E aí,
Como é que esse feminino foi moldado? As pessoas se conectam comigo. Eu é que tenho dificuldade de permitir se aproximar de mim. Exato, Soneta. Então, lá na parte da conexão com o feminino, eu falei do receber, né? E receber conexão, receber. E aqui, se eu fosse falar terapeuticamente sobre isso, eu e você em uma sessão, isso aqui ia longe, viu? A gente já imagina de onde que isso vem. Mas vamos voltar aqui pra live. Olha só, eu fiz até um gráfico, uma exemplificação para que você compreenda do que eu tô falando, né? Como que surgiu isso do feminino? Como é que esse feminino ele é moldado, né? Então eu coloquei aqui você. No vídeo fica ao contrário, dá para ler? Que aqui é ancestralidade e biografia, tá? Então aqui eu coloquei você. E antes de você nascer, existe toda uma ancestralidade. Mas muita. Quantas gerações aí? Pelo menos 6.000 anos de história. Mas vamos ficar só nas últimas 7? Fica ao contrário, mas dá pra ler. Então tá bom. Vamos concentrar nas últimas 7. Tem toda uma ancestralidade. E você sabia que tudo que essas mulheres passaram, experimentaram, como que era ser mulher e feminino para elas, tá aqui em você? Você sabia disso? Você tem consciência disso? Por exemplo, você veio do útero da sua mãe, certo? Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, a partir do 4º mês da sua mãe, bebezinha, lá no útero da sua avó, ela já tinha ovário e óvulos. Todos os óvulos que ela ia ter na vida. A gente já nasce com todos os óvulos, você sabe disso, né? Então, você já estava no útero da sua vovó. Daí, você carrega no seu DNA as informações de toda essa ancestralidade. As informações no DNA de corpo, características corporais, e as informações também sistêmicas, que nós chamamos, né? Tudo isso aqui é a bagagem transgeracional do seu feminino. Dos homens também. Mas como a gente está falando de feminino, vamos nos concentrar nas mulheres? Então, como era para essas mulheres ser mulher? Como era para essas mulheres experimentar o feminino? Será que essas mulheres puderam viver o feminino com leveza? Quanto mais você conhece, entende, assimila essa história dessa ancestralidade, mais conectada com o seu feminino você vai estar. Também, o seu feminino envolve a sua biografia. De quando você nasceu para frente. Tudo que você viveu na sua infância, tudo que você viu, tudo que você observou, como é que você foi ensinada a ser mulher? Eu até comecei a falar com vocês ontem no Stories, né? Eu tava limpando a casa e eu vi a Annalise me observando. Eu falei assim, gente, eu já tinha consciência disso, mas ontem parece que veio a ficha ainda mais, sabe? Caiu assim 1 milhão de fichas. Eu falei assim, meu Deus do céu, ela vê tudo o que eu faço e tudo isso está ensinando ela como é ser mulher. Como eu me cuido, como eu falo, como eu me comporto, como eu olho para ela. Então toda essa biografia que você experimentou, pensa aí nas suas experiências da infância. Algumas infâncias são muito alegres, muito felizes, tem pais conscientes que fazem o melhor pelos filhos, mas algumas infâncias também traumáticas. E tudo isso impacta diretamente no seu feminino. Tá acompanhando? E aí, é possível que você cure o seu feminino, compreendendo, abrangendo, organizando tudo isso. Curar, se conectar. E aqui quando eu falo de cura, gente,
Por favor, eu não estou falando assim, curar o seu feminino, que é um passe de mágica, que é de uma vez para sempre, que você não vai ter nunca nenhum problema, porque não é isso que eu acredito. Eu acredito que a solução de todos os problemas da humanidade vem através do nosso Criador. Só que eu provei para mim mesma que quanto mais a gente tem consciência e age de acordo com isso, vai fazendo mudanças e ajustes na nossa vida, mais a gente vai diminuindo aquela distância. Lembra da distância que eu falei para São Paulo? Então, quanto mais você vai compreendendo, entendendo, absorvendo, aplicando orientações, mudando o seu modo de ser, cada vez mais você vai se aproximando desse feminino mais saudável. E é esse processo que a gente chama de cura. Cura definitiva, vocês sabem, só do Criador. Mas é totalmente possível a gente já começar os passos a partir de hoje, tá? Então, o que mais eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Falei da mulher estar desconectada com o próprio corpo. Falei da falta de libido. Mulher que não é conectada com o feminino não tem libido, não se permite ter prazer. Porque se o feminino, ele é sensibilidade, ele é sentir, o que mais é sentir do que o prazer? E não é só o prazer sexo, é o prazer da vida. Como é que tá isso aí pra você? Você se percebe conectada no feminino nesse aspecto? Tem mulher que desconectada do feminino, ela vai pro lugar de guerreira, né? Tem mulher que desconectada do feminino, ela vai pro lugar de donzela. Opostos, extremos. Cada mulher aqui em algum nível. A guerreira é controladora, é executora, é brava, bruta, salvadora dos outros. A donzela é, por favor, me salvem. Eu não consigo, eu não dou conta. Tudo isso é desconexão do feminino, porque a mulher conectada com o feminino, ela sabe o poder que existe dentro dela. Ela se permite ser frágil, e ela sabe usar a sua força quando é necessário. Ela sabe encontrar esse equilíbrio, tá? Então, deu para compreender toda essa explicação que eu fiz para você? Deu para você compreender que estar conectada com o seu feminino vai ajudar você a se cuidar. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, cuidar das suas relações. Está cada vez mais em movimento e em expansão. Deu? Que ótimo, que ótimo. Então, continuando aqui com a nossa tabelinha, eu fiz outra. Hoje eu queria escrever. Vocês acreditam que o Leonardo, eu falei pra ele assim um dia, eu queria ter uma lousa. Daí, pra poder escrever, né, durante as aulas. Aí ele foi e comprou uma lousa pra mim. Só que eu ainda não achei um lugar aqui no escritório pra poder colocar e ficar assim, bom pra colocar a câmera e pra escrever no mesmo tempo que eu faço, né? Um dia isso vai acontecer, mas a lousa eu já ganhei. Tanto é que isso aqui eu fiz com os canetões que ele comprou pra mim com a lousa. Então, o que eu fiz aqui? O que contempla o seu feminino? Tudo isso. A sua ancestralidade, a sua biografia, o passado, o presente e o futuro. Quando você dá conta de olhar e entender o seu passado, olhar e assimilar o seu passado, e o passado tanto da ancestralidade como o seu passado biográfico, você está mais conectada com o seu feminino. Quando você dá conta de estar no presente, ser presente para você e para os outros, estar conectada com você, com as suas emoções, com as pessoas ao seu redor, estar no aqui e agora, você está conectada com o seu feminino.
Quando você consegue se conectar com o futuro, criar o seu futuro, gerar o seu futuro, transformar o seu futuro, você está conectada com o seu feminino. Tá vendo como é abrangente? Você tinha ideia, você sabia que era tão abrangente assim? E aqui, ó, eu poderia preencher com tanta coisinha para escrever aqui, ó, cada uma das etapas. Você tinha ideia de que era tão amplo assim? Que está conectada com o seu feminino? Eu dei um presente para as mulheres, né? Que responderam lá, todas as caixinhas. Teve mulher que até me perguntou assim: Ari, cadê meu presente? Eu falei assim: mulher, tu não respondeu tudo não. Ficou faltando 2 perguntas. Eu mandei o presente para quem respondeu. E lá no presente eu dei algumas sugestões de conexão com o feminino. Só que já vai fazer diferença? Já vai fazer diferença. Só que eu tenho plena consciência que aquelas sugestões ajudam aqui, ó, nesse presente. E esse passado todo? E esse futuro todo? Você dá conta de se conectar com tudo isso que o feminino é? Com tudo isso que o feminino abarca? Deu sim, fiz muitas anotações. Que ótimo, Nath, que ótimo que você fez anotações. Eu ia dar essa sugestão lá no começo da live e acabei me esquecendo. Olha, eu não posso continuar muito mais, que meu marido precisa que eu faça uma coisa pra ele. Ele vai precisar sair, eu tenho que deixar um trem pronto. Mas eu quero dar uma notícia boa pra você. Você gostou de falar desse tema? Diz pra mim se você gostou. Gostou de saber disso? Concorda que tem muito mais coisa pra falar sobre isso? Muito, sim. Então, ó, eu vou te dar 2 tarefas. 2 tarefas, mulher. Hoje você já ampliou aí a sua percepção. Então, eu te ajudei desse lado, você me ajuda do lado daí. A primeira tarefa é compartilhar essa live com as suas amigas. Eu vou deixar salva aqui no perfil. Compartilha essa live com as suas amigas. A segunda tarefa é: vem na sexta-feira que vem pra gente continuar o assunto. Sabe o que eu tô planejando? 7 lives falando sobre isso. Ai. Gostei, bom demais, obrigada. É bem mais abrangente, amei. É um tema que sempre surpreende pela dimensão que tá envolvida. É, né, Fabi? É muito uma dimensão. Ó, então eu quero fazer a próxima live falando sobre o feminino e o seu corpo. Depois nós vamos falar uma live sobre o feminino e as suas feridas. Depois nós vamos fazer uma live sobre o feminino, a sua mãe e suas ancestrais. Eita, que essa daqui promete, hein? Depois nós vamos falar sobre o feminino e o seu pai. O que seu feminino tem a ver com seu pai? Depois nós vamos falar sobre o feminino e o seu casamento. Tudo isso aqui envolve e impacta seu casamento diretamente, tá? Mas eu quero trazer uma específica do casamento. O feminino e o seu autocuidado. O feminino e a criação. É a parte do futuro. 7 lives gratuitas pra você falando do feminino. Bora chamar as amigas para acompanhar essas 7 lives, essa maratona que nós vamos fazer às sextas-feiras, às 10 da manhã. Pode ser que haja alguma mudança no horário? Pode, por causa que tem uma bebezinha aqui que é prioridade, tem uma família que é prioridade, mas dentro de todo ocorrendo tudo conforme combinado, às sextas-feiras, às 10 horas, nós temos um encontro marcado. Vai ser top. Vem com papel e com caneta que vocês vão gostar. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês. Vamos nos